E aí a gente tava falando dos dirigíveis, né? Vamos voltar para os dirigíveis. Dos dirigíveis. A gente até pode voltar aqui e tal. Mas a ideia dos dirigíveis, né? O que acontece? Teve um cara que criou o dirigível antes de Santos Dumont. O que acontece é o seguinte. Na época que o cara criou, isso era 1868, que é o Giffard, né, um francês. Ele colocou na época um motor, era um balão, ele colocou um motor a vapor. Hélice e leme, e falou assim, vou dar dirigibilidade, vou criar um balão como que seria o avião da época. Um balão que você possa definir Pilotar. um trajeto de ida e volta, um circuito, enfim. Só que naquela época, o motor a vapor era um motor usado para quê? Para locomotiva transatlântica. Era um motor muito pesado. É gigantesco, né? Então o cara precisa teve da que água também. construir um balão gigantesco e não saía do lugar aquele negócio, É entendeu? uma âncora. Aí ele conseguiu provar um voo assim de ida, mas ele não conseguiu voltar contra o vento, porque era um balão tão pesado. E o que o Santos Dumont fez ele nasceu depois do Giffard. Ele pegou a ideia do Giffard e falou, pô, o Giffard teve uma ideia legal, só que na época errada. Esse balão é de gás hélio. Enche de gás hélio. Gás hidrogênio, hélio, até de gás de lampião de rua. Uhum. Enfim, naquela época podia usar qualquer tipo que tivesse disponível. Mas a época que o Dumont foi para a França, e ele já se interessava muito pela navegação aérea e tudo mais, ele começou a subir, fazer balões, criar balões. E ele tinha exatamente esse problema. Ele falava, caramba, pô, eu subo no balão, o vento me carrega e eu não sei onde eu vou parar, né? E às vezes ele caía nos lugares que ele falava toda a logística para trazer de volta. Pra ir buscar. O balão pesava 1 tonelada. Nossa, Naquela não tinha época comunicação. não tinha celular, não tinha internet. Enfim, era um horror. Ele falou assim, eu preciso transformar o balão em algo dirigível. Que ele pensou na ideia do Giffard. Só que ele falou assim, o Giffard poderia ter inventado o dirigível se ele tivesse nascido na época certa. Hoje tem motor a petróleo, que é muito mais leve. Então, enquanto aquele motor pesava 250 quilos, tem motor de 30 quilos e é mais potente do que aquele. Então, o que ele fez foi reinaugurar o dirigível, que estava esquecido. E ninguém teve essa ideia de colocar um motor a petróleo com leme, hélice e tudo mais, porque falava assim, cara, você é louco, você vai explodir teu balão, né? Uma bomba gigante. Porque o motor a combustão ali, Negócio de gás. com um negócio de gás. Ele falou, não, eu vou colocar o motor embaixo da minha cesta, inclusive com o escapamento apontado para baixo, não vai ter perigo. Mas o pessoal, naquela época, foi taxativo, né? Não é mais fácil você se jogar faz lá do outro lado. Então, o Santos Dumont foi o cara que teve a coragem de colocar um motor a combustão e revolucionar a navegação aérea, porque ele conseguiu provar o voo de ida e volta. Conseguiu fazer circuito. Que foi em volta da Torre Eiffel, não foi? Eiffel, que tornou ele extremamente famoso, porque naquela época ninguém estava trabalhando dirigível igual o Santos Dumont, né? Todo mundo tinha aposentado essa ideia, falava assim, é impossível. E aí o cara falou assim, não, eu vou mostrar que é possível. Um magnata alemão criou um prêmio chamado Prêmio Deutsch, que era o sobrenome dele, né? Deutsch de la Mer, não o cara. E ele já era da indústria do petróleo. E ele fala assim, o primeiro cara que fizer um trajeto daqui do Parque de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar em 30 minutos, vai ganhar 100 mil francos. E 100 mil francos era tipo dinheiro para você época... construir uma Boeing hoje. É uma fortuna. Então tinha gente do mundo inteiro querendo Que ano foi isso, mais ou desenvolver. menos? Isso em 1901. 1901. O prêmio foi criado em 1900. Mas ele só foi vencido em 1901 por Santos Dumont, que foi o cara que implementou essa ideia do motor a petróleo ali e falou, vai dar certo. E, obviamente, não foi fácil, né? Inclusive, eu trouxe um negócio aqui para mostrar, ilustrar. Para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Eu costumo mostrar para todo mundo isso aqui, ó. Né? Talvez seja melhor mostrar aqui, ó. Que eles... Vai lá. Ela... A câmera aí? É. Então, esse aí é um jornal com mais de 100 anos de existência. Minha propriedade, tá? Faz parte do meu acervo. Aqui, 25 de novembro de 1906. Isso. A capa do jornal
Esse é o famoso 14 bis, O né? sucesso de Dumont com 14 bis. E é muito interessante que a história por trás do sucesso, né? Por trás do sucesso existem muitos fracassos. Então eu fiz essa brincadeira aí. Ah, Coloquei eu nem numa vi. faixa de vida. Eu nem vi, tava aqui atrás. Tá aí. Quando o Santos Dumont começou, esse mesmo jornal tinha tirado sarro do Santos Dumont. Falando, olha o louco aí tentando voar. Ah, de quando que é isso? De 1901, 5 anos antes. Isso. Ah, Entendeu? que legal. Então, é interessante, isso aqui fica no meu escritório, para as pessoas entenderem Caramba, que legal. Muito que legal. por trás do sucesso existe uma longa história de persistência e determinação. E Santos Dumont, ele tinha coragem, determinação, ele era um cara extremamente visionário, inovador, né? Então, ele, com o dirigível, ele foi aprendendo a pilotar, né? A navegar nos ares. Ele inaugurou a navegação aérea que existe no mundo. O primeiro cara a conseguir fazer rotas era Santos Dumont. E ele faz, olha só como ele era visionário. Em 1903, ele fazia coisas que não se faz hoje. Ele tinha vários dirigíveis, ele lançou vários. Quantos anos ele tinha? Só pra gente já mensurar o tempo. Ele é de 1873, 27, 28 anos ele ganhou o prêmio Deutsch. Tá? Que ele conseguiu inaugurar a navegação aérea, provar que um balão podia ser dirigível. É a minha idade. Só que antes disso, você veja, esse balão aqui foi antes dele ganhar o prêmio, né? Então, ele sofreu um acidente terrível, começou a vazar gás, enfim, do balão. Ele deu uma trombada num edifício, ficou pendurado por uma cestinha ali. Ele podia ter morrido ali. E ele poderia ter desistido do sonho dele ali. Ou seja, esse cara, ele falou assim, eu não vou parar aqui, nada vai me deter. Então, esse cara, por isso que eu digo que é um dos nossos heróis, e a gente precisa aprender a dar valor a pessoas que fazem a diferença. Exatamente, né? Ele pôs a vida dele em risco em prol de algo maior para a humanidade. Então, ele foi pro balão. Depois, quando ele conseguiu provar para o mundo que o balão era perfeitamente dirigível, sustentado, seguro e tudo mais, aí veio o advento dos aviões. As pessoas começaram a pensar, tudo bem, o avião voa, mas voa devagar e é extremamente frágil. Se cair um relâmpago num balão, já era. Mas bateu uma tormenta... Então já existia algumas pessoas no mundo que já estavam trabalhando nos pássaros aéreos, que seriam o futuro da aviação. E aí, de novo, a França, que era o centro do mundo naquela época, né, no início do século XX, a França dominava, né? Ali, os motores eram feitos ou na Itália, ou na Inglaterra, ou na França. Eram os países... A Alemanha também. Eram os 4 países que dominavam. Os Estados Unidos ainda estava germinando ali, né, na indústria. Então, o Santos Dumont, por ser um cara muito inovador, lançava um carro, ele já queria comprar, já queria ver como é que era feito, ele colocava a mão na massa. Então, ele era um cara de visão. Muita visão, né? E em 1903, ele, com o dirigível dele, ele pousava na frente dos cafés, largava a rédea com o porteiro, tomava um café, voltava pro balão e voltava pra casa dele. Ele fazia coisas que hoje a gente não faz. Hoje ainda ninguém faz isso hoje. E ele já fazia naquela época, né? Enquanto as pessoas se amontoavam com cavalos, pisavam Era tipo ele ter um drone, assim. Era tipo ele ter um drone que ele voava, assim. Exatamente. Pousa onde ele quiser. O começo desse século para aviação foi, assim, importantíssimo, né? Porque o primeiro voo aqui, esse voo do 14 bis, foi em que ano? 1906. 1906. Isso. E aí o primeiro voo de helicóptero, salvo engano, foi em 1908. Tá. Certo? Então, assim, imagina o burburinho que não tava nessa época. Assim, é o que ele falou, eles estavam dando premiação, né? Eles exatamente. competições. Então, você veja como a premiação foi sempre... O jornal é real mesmo? Real. Cara, que você tá olhando pra história aqui. Que demais. Olhando pra história. E olha só, eu fiz questão de colocar esses dois realmente numa pizza de vidro justamente para mostrar que por trás do sucesso existem muitos fracassos. E as pessoas normalmente só vê o sucesso, né? Não esquece a história por trás. Geralmente as pessoas invejam o sucesso e não sabem o quanto aquele cara patinou para chegar onde ele chegou, né? Então, o Santos Dumont, em 1903, depois que ele já tinha
solucionado a navegação aérea. Aí começaram a ideia dos pássaros aéreos. E aí já tinha 2 caras nos Estados Unidos que diziam que voavam. Os irmãos Wright diziam que voavam. E os franceses falaram assim, ó, vamos criar um prêmio, traga seu avião aqui, mostre e leve o prêmio, que era um prêmio também fantástico para os caras. E eles nunca levaram. O prêmio ficou em 1903, 1904, 1905. E aí tinha um romeno que dizia que voava. Vem aqui e mostre. Tinha um russo, tinha um neozelandês, tinha um inglês. Tinham várias pessoas que diziam que voavam. Nunca mostravam uma foto desses voos. Santos Dumont fez o primeiro voo com 14 bis, que é, como eu digo, uma transição entre o balão e o avião. Tanto é que o cockpit dele era uma cesta de balão. Cesta de balão, dá pra ver. Talvez o único avião no mundo em que a pessoa voava de pé, né? E foi exatamente a transição mais que provada da navegação aérea, de que ele realmente foi o primeiro. Ele foi o primeiro a mostrar, ganhou o prêmio. O prêmio era para voar 25 metros. 25 metros só, para ganhar um prêmio absurdo. Ele voou 60 metros. Aí depois, o Aeroclube de Paris, não satisfeito, porque eles queriam um francês, claro, para ganhar o prêmio, falou assim, não, a gente vai criar um prêmio para voar 100 metros e esse prêmio Dumont não vai ganhar. E aí Dumont pegou 14 bis e voou 220 metros. Nossa. E só não voou mais porque não existia pista de avião naquela época, não existia pista de pouso. Então ele tinha que voar num parque, gramado, no meio de todo mundo, com gente passando, cachorro no meio da pista, e pousar antes que ele desse com a cara em algum prédio, né? Porque não tinha lugar para pousar. Ele estava no meio de uma cidade, uma megalópole. Sim. Paris era gigantesca. Então ele só não voou mais porque não tinha espaço. Teria voado muito mais. E aí... 2 anos depois, olha só que interessante, um ano depois de Santos Dumont voar, e saiu nos jornais do mundo inteiro, isso foi catalogado por imprensa, filmado pela primeira empresa de cinema do mundo, que é a Pathé francesa, tudo com fotos registradas e tudo mais. Um ano depois, criaram um outro prêmio, os irmãos Wright vieram para a França, para assistir um cara tentando ganhar o prêmio. O Santos Dumont ali já tava tranquilo. Ele falou assim, não, deixa o francês ganhar, que senão esse cara me mata. Então, foi interessante que os irmãos Wright vieram, assistiram esse francês treinando, compraram o mesmo motor do Santos Dumont e em 1908 voltaram para a França para mostrar um voo deles. Quem ganhou o terceiro prêmio foi um francês, mas finalmente os irmãos Wright mostraram depois de uma dúzia de pessoas já estarem voando. Né? Quase 20 pessoas já estavam voando naquela época. E aí os irmãos Wright dizem que foram os primeiros a voar, que eles voavam desde 1903. Só que o único registro que diz que eles voaram em 1903 é um telegrama que eles mesmos mandaram para o pai deles, que era o pai Milton. É a única prova do voo deles. Quando você vai num museu americano, tem uma foto lá que diz, ó, esse foi o primeiro voo do mundo, o voo de 1903 dos irmãos Wright. Essa foto nunca apareceu em nenhum registro da época. E só apareceu essa foto após 1908. Então é uma foto que não serve como prova. Pode ter acontecido em qualquer momento. Zero validade. Não serve como prova, porque a prova é a palavra dos irmãos Wright. E por que eles não, se eles tinham um avião que voava, por que eles não participaram das competições, já que eles queriam transformar o invento deles, comercialmente falando, né, num sucesso financeiro? Então, diferente de Dumont, que nunca teve interesse financeiro pela invenção, sempre foi altruísta, né, que ele criava pensando na humanidade, e ele vencia os prêmios e nunca ficava com os prêmios, ele sempre doava, né, para os pobres. Então, os irmãos Wright, que queriam ser proprietários da invenção do avião, não participaram de nenhum prêmio. E eles só apareceram voando em público pela primeira vez, filmado e fotografado em 1908. 2 anos depois do voo do 14 bis. E onde que ele fazia essas coisas? Onde ele fabricava? Era na França ou ele fazia no Brasil e tinha que levar para lá? Tudo na França. Tudo na França.
Na França, que tinha os construtores de motores, que tinha os construtores de locomotivas, de transatlânticos. A Europa era um berço tecnológico fantástico. Eu não estava pensando mais na logística, como que funcionava. E é muito interessante que algumas pessoas me contestam, você fala assim, pô, Palhares, você tá querendo contestar o americano, que é o cara que domina tudo isso aí. Cara, eu contesto e é muito fácil de contestar. Primeiro, me acha um jornal contra fatos com não uma argumentos. foto do voo dos irmãos Wright antes do Santos Dumont. Não existe. E olha, eu já fui na biblioteca do Congresso americano para buscar e não há. Se tivesse acontecido, estaria em todo lugar, né? Estaria. Porque quando o Santos Dumont voou, isso rodou os 4 cantos do mundo. Primeiro avião. Não foi uma coisa assim, a França. Não, foi um mundo inteiro. Divulgou, olha, finalmente alguém provou que mais pesado que o ar voa. Porque até então tinha físicos renomados, astrônomos conhecidos que diziam assim, só um tolo acredita que algo tão pesado possa flutuar, né? Então, Santos Dumont foi contra toda a ciência da época e conseguiu provar. Os franceses, no final, tiveram um papel, assim, importantíssimo. Assim, o cérebro, a cabeça, a ideia, o espírito empreendedor foi do Santos Dumont. Sim. Mas, assim, os franceses, na verdade, que deram a Santos Dumont todas a estrutura. Eles que investiram. Eles fizeram um investimento. Qual que era o motor que o 14 bis usava? Ele usava um... Eu vou lembrar agora. Uma coisa interessante é que... A Airbus até para contestar, né? Os irmãos Wright. Santos Dumont, ele viajava o mundo inteiro. Né? Então, ele ia para os Estados Unidos, ia para vários países da Europa, ia para a América do Sul. E ele falava assim, é prudente eu continuar na França, porque a França está 10 anos adiantada em relação a todos os outros países, naquela época, no início do século. Né? O motor acho que é do Levavasseur. Eu tô buscando aqui. Do Levavasseur. Chama Antonieta V8. Antoinette. O francês já não é lá. Antoinette. Calma aí. Agora tem um fato aqui que é bem interessante. O motor gerava menos do que 12 HP. 12 cavalos. Então, nossa. Se você vai alugar um kart aí em qualquer... É o mesmo motor. É o mesmo motor de kart, exato, hoje em dia. Não, imagina... Não, e era um V8. Quer dizer, tinha 8 cilindros mesmo e só gerava 12 HPs. Isso aí. Deve ser um dos primeiros motores. Ele pegou o motor de um triciclo. Ele tinha uma moto triciclo na época, né? E ele pegou esse motor e ele adaptou esse motor no dirigível dele. Então, ele, não existia dirigíveis assim para vender. Ele tinha que construir, tinha que mandar construir, tinha que contratar os caras, falar de balão, falar, quero assim, eu não quero um balão esférico, quero um negócio assim, em forma de charuto e tal. Então, ele tinha que projetar, tinha que desenhar, tinha que determinar como é que seriam as válvulas, onde ficaria o motor, onde ficaria o volante. O dirigível dele usava uma roda de bicicleta para ele pilotar, cara. Olha só, não tinha direção na época. Então, assim, era tudo primórdio de tudo, tava sendo criado. Posso falar, ele deve ter sido um cara muito do caralho. Imagina se ele nascesse na época de hoje, assim. Nossa, imagina trocar uma ideia com ele, assim. Não, para pensar, nessa época não tinha paraquedas. Nada. Não tinha nada, assim, não tinha cinto de segurança, o cara ia lá na cara e na coragem. E o formato do 14 bis é muito engraçado, né? Porque ele parece, na verdade, um avião voando de ré. De ré, exato, ao contrário. Não, e a gente até disse, né, que ele praticamente foi o precursor do canard, que é uma coisa que é muito comum hoje nos aviões, né? Se você pegar o avião da Força Aérea, o Gripen, que o Brasil acabou de comprar, tem 2 triângulos, assim, as asinhas ali. Então, ele já tinha pensado nisso, aquela asinha na frente, que é o canard, que é isso aqui. Então, praticamente, como se ele tivesse inventado, né, o canard. Sim. Então, várias coisas que ele fez, ele estava realmente muito frente do tempo. O cara foi um Da Vinci brasileiro, assim. Exatamente. Sabe uma coisa que ele inventou que foi muito, muito curioso quando eu descobri? Ele inventou o hangar. Exato. O hangar foi inventado por Santos Dumont. Eu costumo dizer que ele inventou um aeroporto. Basicamente. Porque ele não fez só o hangar, né? Quando ele criou o dirigível, que diferente do balão, o balão é o seguinte, é aquele fogo, né? Então, não tem preocupação com gás. É o fogo, você diminui o fogo, ele vai murchando e vai descendo, beleza. Porque o que fica quente, o ar quente é mais leve, então... Exatamente, o ar quente levanta o balão. No dirigível, não, ele tinha que pôr o gás hélio. É perigoso pra cacete, né? Muito perigoso. E o ideal era ele não perder o hélio, né? Então, ele tinha que usar o quê? O leme e o motor para manusear e
tá com o hélio sempre ali, porque se ele perdesse o hélio, aquilo podia desabar fora de controle e ele poderia cair num acidente horrível. Né? Como aconteceu várias vezes, só que ele caiu em árvore, caiu no edifício, que nem eu mostrei aqui. Deu sorte. Não, ele deu muita sorte. Era pra ser. Ele deu muito. Era pra ser. Né? Então ele foi aprimorando o dirigível e foi conseguindo domar a tecnologia para tornar aquilo seguro. Mas os motores naquela época não eram motores também como os de hoje. Eles falhavam muito, os motores. Então, vira e mexe, ele estava lá nos céus com o dirigível e o motor lá começava... E de repente parava e ele ficava em apuros. Ele falava, meu, e agora? Como é que eu vou descer? Porque esse negócio eu não posso tirar o gás disso aqui. Se eu tirar o gás, eu vou pro chão. Direto. Então ele precisava pilotar para chegar. Então os motores não poderiam falhar. E falhavam muito. Então ele tinha que saber consertar ali em cima. Era uma coisa absurda aquela época, né? O que o cara... os apuros que o cara passava e obviamente uma pessoa só no voo, que... não é que ele tinha um copiloto e um ele engenheiro que inventou atrás. E ele que voava, ele fazia tudo. Ele só não montava o negócio. Não, é absurdo, né? Então, assim, o cara realmente tinha muita coragem, né? Imagina, provar a primeira vez um voo assim. Por isso que eu até falo assim, ele voou uma distância menor do que os irmãos Wright. Sim, mas naquela época, quando ele voou, não tinha nem pista. Quando os irmãos Wright já começaram a voar, aí já tinha pista homologada, já tinha aeroclube, já tinha várias pessoas pilotando, já tinha uma estrutura, era outra pegada, né? E aí ele criou o Demoiselle, que bateu todos os outros aviões da época também, inclusive dos irmãos Wright.